Kurt foi expulso do grupo Presas de Dragão Flamejante de forma humilhante. Considerado inútil pelos companheiros, ele era constantemente maltratado e até agredido pelo líder. Para eles, Kurt não tinha valor, já que nem sequer conseguia derrotar um slime. Sem opções, ele decide buscar uma nova forma de sustento e viaja para outra cidade, com pouco dinheiro que tem. Lá, procura emprego em uma guilda que não se limita a aventuras, mas direciona trabalhadores para diversas áreas de acordo com suas habilidades. Durante a entrevista, ao mencionar seu nome e idade, Kurt revela que já fez parte dos Presas de Dragão Flamejante, um grupo renomado recentemente promovido ao rank SS. Isso surpreendeu a funcionária da guilda, Kirchel, que acredita que será fácil encontrar um trabalho para ele. No entanto, ao realizar o teste de aptidão para os talentos concedido pelos deuses, Kurt obtém a pior classificação possível, nível G, em todas as categorias. Sem talentos ou habilidades de combate, suas opções de trabalho ficam extremamente limitadas. Kirchel sugere testar sua aptidão em áreas como forja ou alquimia, mas sem os equipamentos adequados no momento, decide avaliar sua força física. Ela pede que Kurt levante alguns sacos de areia para verificar se ele pode trabalhar em construção. Ele aceita, mas algo estranho acontece. Ao erguer o saco, sente sua mana sendo drenada, tornando-o cada vez mais pesado. Mesmo assim, Kirchel considera sua força razoável e o recomenda para um trabalho de reparo nas muralhas da cidade. Kurt aceita a oferta e, ao chegar no local, percebe que seu chefe parece cético sobre sua capacidade devido à sua aparência magra. No entanto, decide dar uma chance a ele, explicando que o pagamento será baseado no desempenho. Kurt recebe a tarefa de consertar a muralha com cimento. Ele estranha o fato de não precisarem reforçá-lo com mana, mas assume que isso seja tão básico que o chefe nem se deu ao trabalho de mencioná-lo. Assim, trabalha com dedicação e em poucas horas conclui toda a área designada para ele, parando apenas quando o cimento acaba. Surpreendentemente, em 3 horas, ele repara um terço do muro oeste. Impressionado, o chefe pergunta por quanto tempo Kurt poderia trabalhar. Ele responde que poderia continuar por pelo menos uma semana. Satisfeito, o chefe paga generosamente e informa que ainda fará um depósito adicional para a guilda. Nos dias seguintes, Kurt trabalha com a mesma eficiência e sozinho conclui os reparos das partes oeste e norte da muralha em apenas 3 dias. No entanto, ao final desse período é demitido, não por ter feito algo errado, mas porque sua produtividade era tão alta que os outros trabalhadores ficariam sem serviço. Como a guilda também precisa garantir emprego para aqueles em dificuldade, ele é dispensado. Antes de partir, Kurt recebe um bom pagamento e é informado de que ainda há mais dinheiro a ser depositado para ele. No entanto, ao retornar à guilda, fica deprimido, achando que foi dispensado por não ter feito um bom trabalho. Kirchel, sem saber do resultado de seu trabalho, assume que ele falhou. Enquanto conversam, uma jovem mulher chamada Yulisha entra na guilda, procurando um minerador. No entanto, ela não segue os protocolos da guilda, pois se recusa a pagar um adiantamento, oferecendo o pagamento apenas de acordo com os resultados. Trabalhar em uma montanha sem garantia de pagamento seria arriscado, e a guilda geralmente exige pelo menos um valor antecipado. Para a surpresa de todos, Kurt aceita o trabalho, sem hesitar. Kirchel, a funcionária da guilda, acreditava que Kurt não seria adequado para o trabalho. Ele era magro e não parecia ter força suficiente para escavar em uma mina. No entanto, Yulisha precisava de um minerador. Não tinha escolha. Sem dinheiro para contratar alguém mais experiente e com urgência para resolver sua situação, ela decidiu aceitá-lo. Se não conseguisse manter a mineração ativa, poderia perder sua montanha e, consequentemente, sua mina. Sem mais opções, Yulisha contrata Kurt, e os dois partem para o acampamento dela. Enquanto isso, na guilda, Kirchel, que ainda estava tendo pensamentos indevidos com Kurt, é despertada de sua viagem pela sua colega, que pede que ela ajude a mover alguns sacos de areia. Mas antes disso, descobre que o pagamento da reforma da muralha
foi depositado 200 moedas de ouro. O valor surpreende Kishel, que não entende por que Kurt recebeu tanto. No meio da confusão, ela tropeçou em um dos sacos de areia. Sua colega então explica que esses sacos não são comuns. Eles se tornam mais pesados, conforme a quantidade de mana do indivíduo que os ergue. Isso explica por que Kurt teve dificuldade ao levantá-los. Seu nível de poder era muito maior do que imaginavam, tornando os sacos extremamente pesados para ele. Enquanto isso, Kurt chega ao acampamento de Ulysses e se depara com apenas uma barraca. Ela afirma que será o suficiente para ambos, mas ele fica desconfortável com a ideia de dividir o espaço com uma garota, ainda mais uma tão bonita. Irritada, ela o repreende, dizendo que não tem tempo para se preocupar com a aparência. Desde que começou a se aventurar aos 12 anos, Kurt, porém, a elogia. Sinceramente, já viajei pelo mundo todo e nunca vi alguém tão bonita quanto você. O comentário a deixa corada, mas ela tenta disfarçar, dizendo que ele está apenas falando bobagens. Em seguida, entrega comida para ele. Kurt fica emocionado. Ninguém nunca havia cozinhado para ele antes. No antigo grupo, ele sempre comia sozinho, pois seus companheiros o isolavam. Mais tarde, quando vão dormir, Kurt fica nervoso ao perceber que Ulysses dorme profundamente, vestindo poucas roupas. Sentindo-se desconfortável, ele decide sair da barraca e dormir do lado de fora. Ele acredita que sua colega é muito ingênua e, como um homem, não acha correto ficar lá dentro. Entretanto, Ulysses não era tão ingênuo assim. Aquilo era um teste para ver se Kurt era confiável ou se tentaria algo impróprio. Na manhã seguinte, ao procurá-lo, o encontra dormindo debaixo de uma árvore. Além disso, percebe que ele costurou um botão que faltava em sua roupa, o que prova mais uma vez sua eficiência. Com isso, ela finalmente decide iniciar o trabalho, pois precisam conseguir 10 moedas de ouro até o fim de semana. Ao começarem a mineração, fica claro que Ulysses não tem muito conhecimento sobre minerar, enquanto Kurt demonstra entender bastante do assunto e indica os melhores lugares para cavar. Não demora para que ele encontre um cristal valioso, deixando Ulysses surpresa. O cristal vale no mínimo 3 moedas de ouro, mas Kurt não para por aí. Ele decide trabalhar o cristal para transformá-lo em um cristal mágico. Ulysses fica ainda mais chocada, pois apenas 10 artesãos no reino inteiro possuem essa habilidade. No entanto, Kurt consegue fazer isso apenas com as mãos e em poucos segundos. Ela, impressionada, comenta que um artesão profissional levaria 1 hora para realizar o mesmo processo. Kurt, confuso, acha que não conseguiria fazer isso por tanto tempo, devido ao gasto de mana. Mas ele não entende que a surpresa não está na duração, e sim na velocidade absurda com que ele produz os cristais mágicos. Vendo o potencial do trabalho, Ulysses pega os cristais e decide vendê-los na cidade, deixando Kurt no acampamento. Ela promete voltar no dia seguinte. Aqui descobrimos um lado importante de Ulysses, sua honestidade. Ela poderia simplesmente fugir com os cristais e pagar suas dívidas, mas em vez disso, segue para um posto de fiscalização, onde precisa registrar a venda. Nesse momento é revelado que Ulysses possui um símbolo especial, indicando que serve à família real. Isso lhe dá acesso à pedra de teletransporte, permitindo que viaje diretamente para a capital real, sem precisar passar por muitas perguntas. Foi então que descobrimos a verdade sobre Ulysses. Ela era uma ex-aventureira, que já havia servido diretamente à família real. No entanto, ela usou seu antigo status para esconder a real natureza dos cristais mágicos que estava carregando. Se os guardas soubessem o valor deles, jamais acreditariam que ela os obteve de forma legítima. Com isso em mente, Ulysses segue até uma loja, administrada por uma velha conhecida, onde pretendia vender os cristais. Inicialmente, sua amiga acreditou que os cristais não valiam muito, pois não brilhavam intensamente. Ulysses, por sua vez, também achou que esse fosse o caso. Afinal, eles foram feitos por Kurt, e ele não era um artesão profissional. Porém, sua amiga resolveu investigar melhor. Depois de uma rápida análise, retornou com uma oferta de 10 moedas de ouro por cada cristal. Ulysses saltou da cadeira chocada. Ela não conseguia entender o motivo desse valor tão alto, até que sua amiga explicou. Os cristais não brilhavam intensamente porque a mana dentro deles não vazava. Isso significava que eram incrivelmente
bem refinados, algo que poucos artesãos no reino eram capazes de fazer. Sem hesitar, Eurícia vendeu todos os 50 cristais, acumulando 500 moedas de ouro. Era uma quantia absurda. Sua amiga então fez um pedido inusitado. Queria exclusividade na compra desses cristais. Além disso, explicou que o próprio reino não ficaria contente em ver cristais mágicos tão poderosos circulando livremente no mercado. Outro detalhe importante foi que ela queria conhecer o responsável pela produção dos cristais. Para alguém ser capaz de refiná-los com tanta precisão, deveria estar servindo diretamente ao reino. Foi então que descobrimos que essa amiga de Eurícia não era uma comerciante qualquer, mas uma maga que trabalha para a corte. Seu status era equivalente ao de um conde honorário, tornando-a uma figura de extrema influência. Mesmo assim, Eurícia recusou apresentar Kurt, justificando que ainda não havia conversado com ele sobre isso. Sem saída, a maga aceitou manter segredo sobre o assunto, mas deixou um aviso. Kurt não deveria sair do país. Para incentivá-lo a permanecer, ofereceu um laboratório de pesquisa e um título de nobreza para ele, com a permissão da majestade. Eurícia, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo, tudo isso aconteceu em menos de um dia. Nada fazia sentido. Quem exatamente era o Kurt? Para obter respostas, Eurícia foi até a guilda e exigiu ver os status de Kurt. No entanto, Kirchel, a funcionária da guilda, recusou o pedido. Então, sem hesitar, Eurícia usou mais uma vez seu brasão da família real para obter acesso privilegiado. Ao visualizar as informações de Kurt, ela finalmente entendeu a razão para tanto sigilo. Kirchel explicou que Kurt havia feito um trabalho excepcional na reforma das muralhas, percebendo que manter suas habilidades em segredo era o melhor a fazer, e Eurícia tomou uma decisão ousada. Depositou 499 moedas de ouro na conta de Kurt, ficando apenas com uma única moeda. Além disso, ordenou que qualquer informação sobre Kurt fosse classificada como sigilosa. No dia seguinte, ao retornar ao acampamento, Eurícia esperava encontrar sua velha tenda de pano. No entanto, para sua surpresa, o que viu foi uma casa completamente construída de madeira. E não era qualquer casa, era uma estrutura robusta e bem feita, algo que deveria levar dias para ser erguido, e Eurícia ficou completamente pasma. Aquilo era um trabalho praticamente impossível para uma única pessoa realizar em apenas uma noite. Quando questionou Kurt sobre isso, ele simplesmente respondeu que era algo normal em sua terra natal. Esse momento trouxe uma sensação estranha para Eurícia. Quem exatamente era esse garoto? O episódio termina com essa revelação impressionante sobre Kurt. A narrativa de um protagonista menosprezado pelo próprio grupo, mas que na verdade é extremamente forte e eficiente, não é nova. No entanto, tudo depende de como essa premissa é trabalhada. Nesse caso, a história equilibra bem a comédia e o momento de ação, tornando a jornada de Kurt algo divertido de acompanhar. Esse foi o primeiro capítulo, e já deixou um impacto forte. Vamos esperar para ver como Kurt continuará evoluindo ao longo da temporada. Até o próximo vídeo.